Olá, prosseguindo no estudo do livro O Evangelho segundo o Espiritismo, de Allan Kardec, no capítulo 28, Coletânea de Preces Espíritas, na terceira parte, Preces por Outrem, há o tema pelos nossos inimigos e pelos que nos querem mal. Allan Kardec apresenta um prefácio em um parágrafo detalhado e uma sugestão de prece em 5 parágrafos. É preciso salientar, no meu entender, que se trata aqui de uma conversa, vou dizer assim, entre nós como espírito, consciência divina, e nós como personalidade, a criatura em luta com os arrastamentos do ego, do id, enfim, da animalidade ainda presente em nós. Na consciência onde está escrita a lei de Deus. Por essa razão, Allan Kardec chama de meu Deus, que é o Deus Todo-Poderoso, mas limitado à nossa capacidade de compreender suas leis. Por isso, meu Deus. Prefácio. Disse Jesus: amai os vossos inimigos. Esta máxima é o sublime da caridade cristã. Mas, enunciando-a, não pretendeu Jesus preceituar que devamos ter para com nossos inimigos o carinho que dispensamos aos amigos. Por aquelas palavras, ele nos recomenda que lhes esqueçamos as ofensas, que lhes perdoemos o mal que nos façam, que lhes paguemos o bem com o bem esse mal. Além do merecimento que, aos olhos de Deus, resulta de semelhante proceder, ele equivale a mostrar aos homens o em que consiste a verdadeira superioridade. Veja, em que nessas 3 recomendações, que lhes esqueçamos as ofensas, que lhes perdoemos o mal que nos façam, que lhes paguemos com o bem esse mal. Essas 3 proposições nos levam a não guardar no íntimo questões de natureza egoísticas, de orgulho, que nos prendem às diretrizes de animalidade. Então, é uma autoindução para seguirmos os preceitos das leis de Deus, de amor ao próximo. Que lhes esqueçamos as ofensas, tire isso da cabeça, tire isso do subconsciente. Que lhes perdoemos o mal que nos façam, não guarde isso dentro da nossa lembrança, da nossa consciência. Este é um veneno que ali fica pulsando. Que lhes paguemos com o bem este mal, para que venhamos a marcar as nossas diretrizes de escolha pelo amor, que é a característica que damos a Deus. Aí, Allan Kardec, dentro deste contexto, apresenta uma sugestão de prece. É uma sugestão de prece com 5 parágrafos, onde 2 deles se dirigem ao meu Deus. Volto a dizer, quando se refere a meu Deus, é o Deus Todo-Poderoso, todo cheio de misericórdia, mas limitado à nossa capacidade de compreender. E há um momento em que ele fala, Senhor, aí já não é meu Deus, é Senhor, referindo-se então
ao Deus ilimitado que está além da nossa compreensão, além do que compreendemos. E depois aos bons espíritos. Então veja que interessante este conceito de que é a personalidade conversando com o espírito, o self, a consciência divina, o meu Deus. Olha só. Meu Deus, perdoo a fulano de tal o mal que me fez e o que me quis fazer. Como desejo, me perdoes. E também ele me perdoe as faltas que eu haja cometido. Se o colocaste no meu caminho, como prova para mim, faça-se a tua vontade. Livra-me, ó meu Deus, da ideia de o maldizer e de todo desejo malévolo contra ele. Faze que jamais me alegre com as desgraças que lhe cheguem, nem me desgoste com os bens que lhe poderão ser concedidos, a fim de não macular minha alma por pensamentos indignos de um cristão. Então veja, falando com o meu Deus, com a consciência divina que emana do nosso espírito, de nós como espírito, que estamos em comunhão com Deus na medida em que nós podemos compreendê-lo. E prossegue. Possa a tua bondade, Senhor, estendendo-se sobre ele, induzi-lo a alimentar melhores sentimentos para comigo. Olha que agora já não fala ao meu Deus, fala ao Senhor, que extrapola os limites da nossa compreensão. Prossegue. Bons espíritos, inspirai-me o esquecimento do mal e a lembrança do bem. Que nem o ódio, nem o rancor, nem o desejo de lhe retribuir o mal com outro mal me entrem no coração, porquanto o ódio e a vingança só são próprios dos espíritos maus, encarnados e desencarnados. Pronto esteja eu, ao contrário, a lhe estender mão fraterna, a lhe pagar com o bem o mal e auxiliá-lo se estiver ao meu alcance. Olha, são solicitações aos bons espíritos que, conforme o meu entendimento, me fortaleça a seguir o meu entendimento, para que não venha a me comprometer guardando coisas que são impróprias das leis de Deus, preservando-me dos males que advenham desta posição íntima. E ele encerra: desejo, para experimentar a sinceridade do que digo, que ocasião se me apresente de lhe ser útil. Mas, sobretudo, ó meu Deus, preserva-me de fazê-lo por orgulho ou ostentação, abatendo-o com uma generosidade humilhante, o que me acarretaria a perda do fruto da minha ação. Pois, nesse caso, eu mereceria me fossem aplicadas essas palavras do Cristo: já recebeste a tua recompensa. Esta questão que está aqui explanada nessa lição, preces pelos nossos inimigos, pelos que nos querem mal, merecem da nossa parte um estudo cuidadoso, porque é justamente esta luta íntima entre o espírito e o ego, o espírito que está em comunhão com Deus, segundo a nossa evolução espiritual,
e o ego, a personalidade encarnada, com todas as suas circunstâncias, memória presente e passada, as mágoas, os rancores, as alegrias que constituem este subconsciente, que emanam, que eles emitem, o subconsciente emitem para a mente lembranças e emoções que formam o nosso pensamento, muitas vezes pensamentos inadequados. Olha aqui, este ensinamento do processo do que ocorre dentro do nosso íntimo está bem exposto, por exemplo, no Evangelho de Lucas, capítulo 6, dos versículos 35 a 38. Olha só. Amai, pois, a vossos inimigos, e fazei bem, e emprestai sem nada esperardes, e será grande o vosso galardão, e sereis filhos do Altíssimo, porque Ele é benigno até para com os ingratos e maus. Olha só, filhos do Altíssimo são aqueles que seguem as diretrizes da consciência, onde está escrita a lei de Deus. Se eu sigo as diretrizes da consciência, a quem chamam aqui meu Deus, então eu sou considerado filho do Altíssimo, porque lhe sigo as diretrizes. Continuando. Sede, pois, misericordiosos, como também vosso Pai é misericordioso. Vosso Pai aqui é o meu Deus. Não julgueis e não sereis julgados. Não condeneis e não sereis condenados. Soltai e soltar-vos-ão. Dai e ser-vos-á dado. Boa medida, recalcada, sacudida e transbordando, vos deitarão no vosso regaço, porque com a mesma medida com que medirdes, vos medirão de novo. Tudo aquilo que guardo no subconsciente, eu crio um campo de atração. Se eu guardo o bem, eu atraio o bem. Se eu guardo o mal, rancores, mágoas, desejo de vingança, isso tudo eu crio um campo de atração para mim. Em Mateus, no capítulo 6, nós vamos encontrar, na oração dominical que Jesus nos ensina, ele fala: e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Na mesma medida. Se eu perdoo amplamente, amplamente serei perdoado. É o campo de atração. Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial, a consciência, vos perdoará a vós. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai vos não perdoará as vossas ofensas. Então, tudo está em nós. Essas rogativas na prece é uma busca de comprometimento da personalidade, a pessoa encarnada, às diretrizes da consciência, para que nos ajustemos às consciências, avançando espiritualmente. Muito bem. No próximo vídeo, prosseguindo ainda no capítulo 28, Coletânea de Preces Espíritas, Preces por Outrem, a terceira parte, ao tema Ação de Graças pelo Bem Concedido aos Nossos Inimigos. Até lá, que Jesus nos ampare e fortaleça.